Nosso compromisso hoje, como eu havia dito, é a gente falar sobre aditivos contratuais nas obras de infraestrutura. Como de antemão, assim, eu queria primeiro agradecer as perguntas que todo mundo mandou, não só de ontem para hoje, desde que a gente anunciou a live, mas também nas semanas anteriores, à medida que a gente vinha é, é, publicando conteúdo e alguns vídeos sobre outros temas. Eu recebi algumas mensagens no privado com algumas solicitações de assuntos para a gente abordar. E aqui foi mais objeto de pedidos, foi justamente essa, tratando de aditivos. E algumas pessoas mandaram perguntas específicas e desde já fica aqui meu agradecimento pela participação de vocês para a gente tentar trazer um pouco de conteúdo, um tanto de conteúdo útil para quem milita aí nessa área da infraestrutura e principalmente para quem é engenheiro e não tem muito traquejo ou muito conhecimento da parte jurídica e tem muitas dúvidas, às vezes dúvidas elementares, outras mais sofisticadas. Mas eu espero que esse conteúdo que a gente tem trazido seja de utilidade para vocês, tá? Bem, o que a gente programou? Eu separei já aqui ah, dei uma separada nas perguntas que me mandaram nas últimas semanas e eu organizei aqui a sequência, mas vamos começar pelo começo, né? Como diz o outro. Primeiro, quando a gente está falando de aditivo contratual, vamos repassar um pouquinho do óbvio e primeiro falar o que é um aditivo. Né? Um aditivo ou um aditamento contratual é uma modificação no contrato, é uma modificação que é feita ao contrato, né? Que pode ser de vários tipos, de várias espécies. Né? É uma modificação que se faz no tempo do contrato, no prazo contratual, no escopo que se está executando, em algum tipo de especificação, a inclusão ou exclusão de algum tipo de responsabilidade, enfim, a abrangência de um aditivo contratual, que é a formalização de uma alteração do contrato, ela é tão ampla quanto pode ser a própria celebração do contrato. Entre privados ou entre particulares, essa liberdade é absolutamente ampla, desde que envolva pessoas capazes, jurídicas ou físicas, um objeto lícito e siga uma forma que está prevista em lei, ou não desborde, não desrespeite nenhuma forma prevista em lei, essa liberdade de fazer aditivos contratuais é plena. Já nos contratos públicos, que são regidos por leis mais específicas, há uma limitação maior. Inclusive, há previsão expressa de que alguns aditivos possam ser feitos, ou modificações ao contrato possam ser feitas de maneira unilateral, quando a administração pública ela própria promove a modificação, com vistas a atender uma finalidade específica mais detalhada. Mas o que acontece geralmente, começando ainda aqui sobre algumas considerações mais gerais sobre os aditivos contratuais. Geralmente, o que eu tenho visto nesses muitos anos militando na área, auxiliando e assessorando construtoras, engenheiros, empreiteiras, é que um aditivo ele é refém de duas coisas muito marcantes, que são a escassez de tempo e de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, tanto no contrato público quanto no contrato privado, embora no público isso seja mais evidente, contratos regidos pela Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666, demora-se muito para se fazer um aditivo. Não raro, quando surge a necessidade no campo de se fazer um aditivo, até se promover, assinar e publicar esse aditivo, passam-se meses e, em alguns casos, anos. Às vezes mais de ano. Eu conheço casos que levou 2 anos para formalizar um aditivo de inclusão de serviço novo numa obra pública. Tá? E aí,
Quando isso acontece, quando chega o momento de vencer finalmente os últimos trâmites da burocracia estatal ou mesmo privada para se celebrar um aditivo, a, o tempo e a falta de dinheiro fazem com que se reflita pouco sobre aquilo que está se assinando. E aí a pressa em assinar é muito grande. Por quê? Porque normalmente já existe serviço feito ou coisas para receber, valores a receber, que só poderão ser pagos mediante a assinatura daquele aditivo. E aí o sujeito, o construtor, normalmente, seja ele pequeno, médio ou grande, ele assina do jeito que tiver, porque ele quer que seja publicado logo para ele poder receber o pagamento da medição do serviço que estava na prateleira, que estava estocado e que ele não podia receber até então. E aí acabam passando acabam sendo, a vista acaba passando por sobre alguns detalhes que seriam importantíssimos de ser modificados ou ressalvados. E para começar a explicar isso, eu vou dar alguns exemplos contando algumas histórias que eu vivi na minha vida, na minha prática profissional, no meu exercício profissional. Cerca de uns 3 anos atrás, mais ou menos, um cliente, eu tenho um cliente no escritório que tinha um outro contrato, eu o assessorava num contrato específico, e ele tinha um outro contrato em consórcio com outras 2 empresas, e ele me chamou para reportar um seguinte problema. Disse: Daniel, a gente tá com o seguinte engancho nessa obra. Era uma obra de saneamento. A obra tinha previsão de duração de 1 ano. E durante todo esse ano surgiram vários fatos, mudança de projeto, atraso na liberação de frente de serviço, uma série de circunstâncias que fizeram com que o contrato precisasse passar por modificações e precisasse passar por reequilíbrios específicos, ou seja, algum ajuste no preço para que o contrato voltasse a ficar equilibrado. E aí, o que aconteceu? Foi apresentada uma solicitação para que o aditivo fosse celebrado, mas até se vencer toda a burocracia, passou pela área técnica da secretaria, era uma secretaria de Estado, num contrato público que a gente está falando. Passou pela parte jurídica da secretaria, passou pela área técnica dos engenheiros, e todos eles foram favoráveis a que o contrato fosse aditado, ok? Mas aí surgiu o seguinte problema. Quando a secretaria mandou o processo do aditivo para a Procuradoria do Estado, para que eles dessem o aval final para que para que o aditivo fosse celebrado, a Procuradoria mandou o processo de volta dizendo o seguinte: disse, olha, não pode ser assinado o aditivo e não pode ser pago esse valor a mais que é objeto do aditivo, porque vocês já objeto do pleito de reequilíbrio econômico e financeiro, porque vocês já assinaram um aditivo de prazo de 6 meses, e quando vocês assinaram esse aditivo de prazo de 6 meses, vocês não fizeram nenhuma ressalva, não foi feita nenhuma observação de que haveria outras coisas a receber naquele momento. Então, presume-se que você não tinha mais nada a reclamar. E aí eles usaram uma expressão que é chamada de preclusão lógica, para justificar o fato de que, como você não falou nada quando assinou aquele aditivo de 6 meses de prazo, sua oportunidade passou. Ou seja, a preclusão lógica significa o esgotamento do exercício do direito em função da oportunidade que aquele direito tinha para ser exercido já ter passado. E aí, o que aconteceu? Aquele reequilíbrio que era de alguns milhões de reais, ele acabou virando pó, por conta justamente da falta de cuidado ou da falta de critério ao não se fazer nenhuma ressalva no aditivo. Mas existem também situações ainda mais banais do que essa, e nós vamos depois destrinchar qual que seria a solução para evitar esse tipo de problema. Mas situações mais banais, como uma que eu também vi ainda no começo da minha carreira profissional, eu tinha sido encarregado de
acompanhar alguns processos judiciais que eram, na realidade, a judicialização de pleitos de reequilíbrio econômico e financeiro. E era um processo, esse caso específico era um processo contra o município de São Paulo. Processo com milhares de páginas, acho que umas 2 ou 3 mil páginas. Uma perícia técnica que durou uns 3 ou 4 meses e gerou um laudo de umas 500 páginas. E aí, na perícia, foi concluído na perícia que de fato a empresa havia sofrido um desequilíbrio, um prejuízo tal que precisava ser indenizado, prejuízo esse que era da ordem, na época, nós estamos falando aqui de quase 15 anos atrás isso, de cerca de 13 milhões de reais. Só que o que aconteceu? A perícia foi levada ao conhecimento do juízo, ou seja, o processo estava todo instruído para que o pagamento pudesse ser reconhecido, né? A indenização fosse reconhecida. Mas o juiz negou a indenização. Por quê? Porque em um dos aditivos que a empresa assinou, um aditivo bobo, provavelmente eu não lembro aqui de cabeça se era só uma extensão de prazo ou se era uma inclusão de escopo, foi dito que por neste aditivo a empresa dá quitação em relação a qualquer outro valor, recebimento que tenha contra o contratante. Uma cláusula, aliás, que é bem conhecida da gente, do nosso dia a dia, a gente que tem contrato de locação, que tem contratos de compra e venda e faz um aditivo, normalmente se coloca esse tipo de observação no final. Mas nesse caso específico, vejam bem, a gente está falando de um caso, de um contrato que gerou um prejuízo em que a construtora, se não tivesse assinado um aditivo com aquela observação, teria direito a receber um pleito da ordem de 13 milhões de reais. Não pôde, por quê? Não prestou atenção no momento em que o aditivo foi assinado, naquela cláusula. 2 linhas, eu lembro bem, eram 2 ou 3 linhas que custaram 13 milhões de reais. Então assim, mas isso é um problema grave, é um problema sério. Você fazer o aditivo tendo esse tipo de quitação. Mas também não fazer a ressalva, como a gente falou ainda há pouco, também pode ser um problema, porque o outro lado, em determinado momento, num eventual encerramento do contrato, quando a parte contratada vier a apresentar outros pleitos ou pedir outras indenizações, pode receber a justificativa que deu, por exemplo, a Procuradoria do Estado, no outro contrato que eu mencionei, de saneamento, de que não, você assinou um contrato, não fez nenhuma ressalva, você não deu quitação, tá certo. Mas você não fez nenhuma ressalva também, de que teria algo a receber. Então presume-se que aquilo se encerrou, que você não tinha mais nada a reclamar, tá? E aí, a gente, para bater o centro da nossa discussão, né, fica essa observação e essa recomendação para que se tenha muito cuidado com aquilo que está escrito e não está escrito em um aditivo contratual. Porque se a coisa for feita de maneira atabalhoada ou apressada, a gente pode perder um direito de discutir um determinado assunto, ou então perder muito tempo discutindo, primeiro, se você pode pedir a indenização ou pode pedir o reequilíbrio, e só depois discutir o mérito desse reequilíbrio. Se a gente for buscar na jurisprudência dos tribunais, a gente encontra a gente vai encontrar saídas ou caminhos que dão ensejo a que se possa solucionar esse tipo de problema. Mas se o empreiteiro, o construtor, no momento de assinar um aditivo, seja ele público ou privado, tiver a cautela que, por exemplo, um outro cliente meu ano passado me chamou, ele até de Natal, tem uma construtora de médio porte em Natal, e que ele me chamou para poder tratar de alguns assuntos, dentre eles era a revisão do texto de um aditivo que estava sendo assinado com um órgão público lá do Rio Grande do Norte. E nesse aditivo,
não se dava quitação, mas eu disse, olha, cada vez mais os órgãos públicos estão colocando a ressalva, estão dizendo que se você não deixou nenhuma ressalva no aditivo, você depois não pode reclamar nenhum outro direito no futuro. E aí a gente fez durante um dia, a gente fez 2 reuniões com o jurídico, a parte técnica do órgão e tal, até que a gente sugerimos uma redação, eles sugeriram outra, até que depois de muito vai e vem, a gente chegou a um consenso e colocou um texto que os deixava confortáveis, mas também deixava a empresa confortável para que, depois de encerrado o contrato, ela pudesse apresentar outros pleitos, outras indenizações, fossem elas no âmbito administrativo ou no âmbito judicial, tá? Mas vamos lá. Agora vamos passar aqui um pouco para a resposta das perguntas que a gente recebeu pela internet, tá? Pelas mensagens que o pessoal mandou, né? A gente já falou aqui da questão dos aditivos, ressalvas e tal, a importância de fazer os registros daquilo que tem a cobrar, tudo bem. E aí, em contrato de obra pública, a gente tem a seguinte situação. Existe um limitador nas obras públicas, regidas pela Lei 8666 ou pela Lei do regime diferenciado de contratações, que dá um limite, um teto, pelo menos para contratos de obras, de 25% para que novos itens de serviço, sejam eles já existentes ou itens de novos serviços, possam ser acrescidos ao contrato. No ambiente privado, não existe esse limitador, juridicamente falando, né? As partes são livres para poder estabelecer a quantidade de serviço novo que quiserem em função de um aditivo. Mas nos contratos privados esse limite é de 25%. Então, vamos pegar um exemplo prático. Se a gente tem um contrato de 100 milhões de reais, mas os projetos daquela obra ao longo do contrato se mostraram falhos ou incompletos e demandaram alguns complementos com relação a itens que precisam ser também incluídos no contrato. A gente normalmente está falando de contratos em que a remuneração é feita a preços unitários. Você precisa, as partes, contratante e contratado, a administração pública e construtor, precisam fazer um aditivo para poder fazer a inclusão desses itens novos, tá? Mas como é que se calcula esses 25%? Essa é uma dúvida que, embora seja um assunto já bem consolidado no segmento, nem todo mundo sabe como é que funciona, como é que deve ser feito o cálculo desses 25%. Porque esses 25% é para acréscimos e supressões, tá? Então é o seguinte, se num determinado aditivo, determinada obra, o construtor, a administração pública reduziu, tirou do escopo, por exemplo, estava fazendo, era um VLT, e aí resolveu tirar do escopo do contrato de 100 milhões, a gente está aqui falando desse exemplo, né? E uma determinada estação custava, estou chutando aqui, 10 milhões. Vamos tirar essa estação do escopo do contrato, porque não vai mais ser necessária. Eles fizeram estudos de demanda e tal, viram que uma determinada estação, um determinado bairro não precisava mais. A administração pública pode determinar essa exclusão, inclusive unilateralmente, tá? Ela não precisa da concordância do contratado. Vai lá e retira aqueles 10 milhões. O contrato cai de 100 para 90, tá? Muita gente acha que os 25%, em função dos 25% serem calculados sobre o valor original do contrato, ou seja, eu poderia aumentar o contrato até 125 milhões, incluindo novos itens de serviço, eu poderia, uma vez que eu tirei 10 milhões e reduzi o contrato para 90, eu poderia agora incluir 35 milhões, voltando o contrato para os 125 milhões originais, que seria com o cálculo feito em cima do valor original, mas
compensando ou usando aí um crédito que teria sido conquistado, digamos assim, em função da exclusão dos 10 milhões da estação que foi retirada do escopo contratual. Mas não é assim. O Tribunal de Contas da União já, e o Judiciário já há bastante tempo tem uma posição firme e consolidada, no sentido de que esses 25% de acréscimos ao contrato só podem ser considerados e calculados tendo por base o valor original do contrato. Porque eu não posso, enquanto construtor, enquanto contratado da administração pública, me creditar de escopo que é excluído. Então, se eu tenho 100 milhões de contrato e retirei 25, eu não posso acrescentar 50 para no final ficar com 125. Eu só posso acrescentar mais 25 milhões de escopo contratual. Tá? Nesse caso, a gente dos 100 desceria para 75 e voltaria para os 100. No final seriam os mesmos 100, mas eu estou dentro do limite dos 25%. É assim que se deve calcular os aditivos contratuais em obras públicas, em contratos públicos. Tá? Mas existe, inclusive algumas pessoas perguntaram a seguinte questão: é possível a gente ultrapassar esses 25%, esse limite em algum momento, em alguma circunstância, de algum modo pode ser superado? Pode. Essa é uma circunstância não é comum, mas já existe, já foi criado um gatilho, digamos assim, um regramento pelo próprio Tribunal de Contas da União, apontando as circunstâncias e o modo como esses 25% podem ser superados. Ou seja, como eu posso fazer um aditivo acrescentando 30%, 40%. Eu já vi casos em que foram acrescidos contratos, acrescidos serviços de da ordem de até 50% no contrato original. Por quê? Porque no Acórdão 215 de 1999 do plenário do Tribunal de Contas da União, ficaram estabelecidos 6 critérios. Depois vocês podem, quem tiver curiosidade, pode dar um Google aí, pode colocar Acórdão da 215/99, tá? Que vocês vão ver lá os 6 pré-requisitos que são cumulativos, ou seja, os 6 precisam estar presentes para que eu possa fazer um aditivo incluindo mais de 25% de serviço no contrato. Quais são eles? Vou aqui fazer uma leitura rápida, tá? São os seguintes. Primeiro, não acarretar para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. Ou seja, eu fazer um aditivo com mais de 25% tem que ser mais barato do que encerrar o contrato e fazer outra licitação. E a licitação tem custo interno, você demanda a hora de muita gente do órgão público, você tem custo com consultoria, você tem custo de tempo, você tem uma série de custos palpáveis e outros nem tanto, que podem fazer com que fazer a outra licitação para acrescentar o serviço seja mais caro, mais oneroso. Inclusive o seguinte, o desconto que foi dado no contrato original pode fazer com que o preço que esteja sendo praticado no contrato original seja mais barato ou seja menor do que o preço atualizado de referência de uma licitação. E ninguém garante que o desconto que vai ser ofertado numa nova licitação vai fazer com que o preço seja mais barato do que aquele que está vigente no contrato atual. Tá? Então, nesse caso, tem que ser avaliado a economicidade, ou se é mais barato dar continuidade acrescentando um pouco mais do serviço para os 25% ou fazendo uma nova licitação. Segundo critério que o TCU pede para que se ultrapasse os 25%. Não possibilitar a inexecução contratual à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado. Ou seja, tem que ser algo pertinente à capacidade técnica que para a qual a consultora foi contratada. Tá? Então,
assim, não pode fugir da expertise, da especialidade, da habilidade que o construtor tem para poder exercer aquele trabalho. 3. Decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. Ou seja, o que ocasionou a necessidade de superar os 25% tem que ser um fato, uma circunstância surgida ao longo do contrato. Ela não podia ser conhecida à época da licitação, à época da celebração do contrato, tá? Tem que ser algo imprevisto. 4. Não pode transfigurar o objeto originalmente contratado para outra coisa, ou seja, você não pode fazer um aditivo para estava fazendo uma linha de VLT, mas agora vamos aproveitar e fazer um aditivo para fazer também puxar um saneamento aqui nas adjacências. Não pode. O aditivo que supere os 25% tem que ter por objetivo dar continuidade ao objeto original e conclusão ao objeto original. E isso é justamente a quinta exigência que o TCU traçou, que é ser necessária a completa execução do objeto original do contrato, a otimização do cronograma de execução e a antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes. Ou seja, vai superar os 25%? Ok, mas você vai ter que concluir a obra. Ou seja, você vai poder fazer isso uma vez apenas. Então tem que ter muito cuidado, muita sabedoria para poder fazer um aditivo dessa natureza, colocando tudo que precisa ser colocado de uma vez só, porque depois não será possível, tá? E o sexto requisito que o TCU traçou foi demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole os limites legais de 25%, que as consequências da outra alternativa, que seria a rescisão contratual, seguida de uma nova licitação e contratação, importem sacrifício insuportável ao interesse público primário ou interesse coletivo, a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja, gravíssima a esse interesse público, inclusive quanto à sua urgência e emergência. Então, assim, é importante também que se caracterize e se defina e estabeleça no processo que vai gerar o aditivo a urgência da obra e o fato de que seria muito mais custoso e muito mais danoso, inclusive em termos sociais, por conta da demora na conclusão daquele objeto que está contratado, seria muito mais danoso para a coletividade de uma maneira geral, tá? Esses aditivos têm que ser atendidos de maneira conjunta. Alguém me perguntou aqui se eu achava que aqui na live, se eu achava que essa orientação tende a mudar em função da pandemia. É possível sim que mude e que alguns outros parâmetros sejam estabelecidos não só pelo TCU. Tá? É possível que surja até alguma medida provisória, alguma lei nova. Existe uma lei de licitações nova que está no forno, e estava no forno no Congresso, em vias de ser levada para a ordem do dia, mas que, em função disso tudo, foi você, né, Alaine? Beleza. Que fez a pergunta. Assim, esse é um assunto que está na ordem do dia. Então, é possível que não só por determinações do Tribunal de Contas, mas da própria legislação, de modificações na própria legislação, através de medida provisória ou outras coisas, isso seja mudado. Inclusive, salvo engano, semana passada ou retrasada, foi editada uma medida provisória, inclusive aumentando os limites para a dispensa de licitação. Então, assim, isso em função da crise que a gente está vivendo, essas exigências podem ser minoradas até, podem ser diminuídas, pode se flexibilizar um pouco mais para que o superar os 25% se torne mais fácil. Uma outra pessoa também me perguntou se seria possível superar os 50% de aditivo, porque esse percentual de 25% ele aumenta para 50% quando o contrato público é de reforma, né?
de edificação e tal. Eu confesso que nunca vi nenhum caso desse tipo, mas eu não vejo o porquê da mesma lógica não poder ser aplicada também no caso de contrato de reforma e numa eventualidade se superar os 25, os 50%, tá? Não vejo problema nenhum, acho que pode sim, sem maiores limitações, já que a lógica aplicada é a mesma, tá? Seguindo adiante aqui nas perguntas que nos foram feitas, nos temas que a gente tinha separado. E se aí eu estou fazendo, se eu estou executando um contrato e um determinado serviço fica em prateleira. O que é um serviço em prateleira? Serviço em prateleira é algo que não deveria existir no mundo real, no mundo prático das obras de infraestrutura, sobretudo das obras públicas, tá? Mas existe. O mundo real, infelizmente, fala mais alto, a dinâmica da realidade fala mais alto do que as exigências legais, muitas vezes. E o que é isso? Serviço prateleira é o seguinte: um construtor é contratado para executar um determinado serviço. Uma obra, suponhamos, de 10 milhões de reais, ele vai fazer uma escola. E durante essa obra, foi verificado que o projeto de saneamento, o projeto de esgoto, de instalações, estava incompleto. E foi preciso foi necessário fazer uma série de serviços a mais para poder entregar a obra, né? Afinal, você não consegue entregar uma escola sem instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias completas. Só que o serviço demora, o aditivo demora, melhor dizendo. E você não consegue dar seguimento à obra, ao caminho crítico da obra, sem fazer o serviço de instalações por completo. E aí o empreiteiro acaba entrando acaba fazendo esse serviço antes mesmo dele ser objeto de um aditamento contratual, na expectativa e com o compromisso de boa fé, na maioria das vezes, porque inúmeras vezes os construtores se documentam muito mal em relação a esses serviços extracontratuais, esperando que em breve aquele serviço extra seja objeto de um aditamento e então ele possa receber pelo pagamento, tá? Como é que isso que a gente chama, portanto, esse serviço extra que foi feito, mas não pode ainda ser medido, porque ainda não faz parte oficialmente do escopo contratual, é o que a gente chama de serviço de prateleira. Vai fazendo, vai colocando lá na prateleira para quando chegar o momento de formalizar o aditamento contratual, ele ser incluído no escopo e aí sim poder ser medido, tá? O que acontece nesses casos? Como eu já mencionei rapidamente, primeira coisa, os construtores, de uma maneira geral, se documentam muito mal com relação ao que é feito e a esses serviços de prateleira. Eles não fazem outros registros, seja dentro da medição ou seja em documentos à parte da medição com relação àquilo que foi feito. O ideal, e eu já vi em algumas obras isso acontecer, seria o ideal, é que toda medição mensal fosse colocado tudo o que foi feito e está sendo medido para ser pago dentro daquela competência. E numa aba ou numa planilha à parte também fosse assinada a medição com os serviços extracontratuais que ainda não podem ser pagos e que porque ainda dependem da formalização de um aditivo. Não necessariamente precisa colocar o valor do serviço, mas você precisa detalhar o que foi feito, porque se não for detalhado naquele momento, na hora de formalizar o aditivo, às vezes, se você não tem o registro disso, é difícil verificar em campo o que foi efetivamente feito. Se for um serviço que envolva uma escavação, ou alguma estrutura que esteja enterrada, ou que esteja já envelopada em concreto, como é que um fiscal que não seja o mesmo que fez o acompanhamento na época da obra vai poder atestar a efetiva execução daquele serviço? E eu vejo muito empreiteiro, muito construtor não tendo esse cuidado.
de formalizar a realização desse serviço, tá? E acontece, então assim, primeiro cuidado, fazer esse registro, o ideal é que seja na própria medição, se não for na medição, no diário de obra, ou em atas de reunião, ou então mensalmente ou semanalmente protocolar cartas indicando, inclusive com relatórios fotográficos, aquilo que foi efetivamente feito e que precisa ser objeto de aditamento contratual, para que para que o construtor não fique refém da boa fé do seu contratante, do outro lado, tá? Para que ele venha para que no momento de assinar o aditivo ele efetivamente receba por aquilo que já fez, tá? E eu já vi diversas vezes isso acontecer. Serviço em prateleira foi feito, mas no momento de formalizar o contratante não quis pagar tudo que foi feito. O ideal era que fosse feito o aditivo antes do serviço ser realizado. E de uma maneira assim, até meio rígida, é isso que a lei diz. Mas na prática, como eu falei, não é o que acontece. Mas tem muita gente que tem medo de documentar isso, achando até mesmo que usar a expressão serviço de prateleira configuraria uma irregularidade gravíssima ou algo do tipo. Olha, eu discordo, tá, desse medo que muita gente sente. E, aliás, eu já tive oportunidade de participar de 2 cursos com 2 auditores diferentes do Tribunal de Contas da União, e eu fiz especificamente essa pergunta para eles. Eu disse, como é que vocês enxergam o problema do serviço em prateleira, do registro desse serviço? Vocês veem algum problema de se usar algum mecanismo, alguma forma de se documentar isso? E os 2 disseram para mim de maneira muito tranquila, eu disse, não vejo problema nenhum. Você fazer uma medição à parte, uma planilha de controle em que as 2 partes assinem, reconhecendo aquilo que foi feito, tá? O que não pode, aí isso realmente não pode, é pagar por um serviço em prateleira enquanto ele está na prateleira. Primeiro é preciso que ele seja formalizado. Primeiro é necessário que ele seja incluído no escopo contratual para só então ele ser pago. Mas a gente está falando de coisas distintas. Uma coisa é reconhecer o serviço feito, outra coisa é pagar, inclusive negociar os preços que serão pagos pelo serviço extraordinário, pelo serviço extra, serviço novo que foi feito, tá? Não há problema nenhum em relação a isso. Também uma outra pessoa me perguntou o seguinte ainda sobre essa questão da prateleira. Às vezes a gente usa a gente tem um determinado item de serviço no contrato, por exemplo, concreto magro. Um concreto magro você usa para regularizar um piso ou coisa do tipo. Mas ao longo da execução da obra, a quantidade de concreto magro que seria necessária para a obra aumentou, porque surgiram outras demandas que não apenas aquelas originais. E aí a quantidade que existia na planilha, os tantos metros cúbicos, sei lá, 100 metros cúbicos de concreto magro, não foram usados no escopo original, por exemplo, para regularizar um piso, mas foram usados para fazer uma quadra, tá? Ou regularizar ou fazer um estacionamento. Em isso acontecendo, você pega um quantitativo que estava originalmente alocado para um determinado escopo, mas usou em outro. E aí, mais na frente, você precisa de mais quantidade daquele mesmo serviço para poder medir o que foi feito ainda no escopo original. Nesse caso, o que deve acontecer? Você deve fazer um aditivo e respeitar a questão lá do limite dos 25%, podendo ultrapassar os 25% na hipótese que a gente falou do acórdão do TCU, né, o 215 de 1999. Você deve fazer um aditivo para incluir esse serviço a mais, essas quantidades a mais, dentro da sua planilha de preços, da sua planilha, tá, de controle de serviços e da sua planilha de medição de preços unitários. Se isso não for feito, contudo, se isso não acontecer, mais um motivo para que você tenha muito cuidado em registrar que você fez uma quantidade maior de serviço do que a que estava prevista em relação
a um item de serviço, a um escopo que já estava previsto no seu contrato. Para que, se a fiscalização, o seu contratante decidirem não pagar, você ter provas suficientes de que fez aquilo. Por quê? Embora, e aqui também é uma informação muito importante, muito relevante para quem atua nesse segmento, que é a seguinte, a administração pública, e esse também é um medo que eu vejo muitas vezes em servidores públicos, agentes da administração pública, fiscais e tal, de até mesmo usar a expressão serviço em prateleira, é o de que existe uma norma na Lei de Licitações e Contratos que fala que a administração pública só pode fazer, ou serviços só podem ser feitos se estiverem no contrato, tá? Porém, muitas vezes são feitos serviços. Aliás, eu diria normalmente são feitos serviços em função da pressa, da dinâmica que um cronograma de uma obra exige, que é muito maior do que a dinâmica da aprovação de um aditivo, são feitas antes delas serem incorporadas ao contrato. Nesses casos, nessas situações, se eu tiver a prova, seja ela de que natureza for, quanto mais melhores registros eu tiver, mais fácil será de eu conseguir isso. Se eu tiver a prova de que o serviço foi feito, ainda que não tendo sido celebrado um aditivo, ainda que tenha sido em função de uma determinação verbal, um fiscal pediu que fosse feita uma determinada atividade, eu disse, olha, faz aquele serviço a mais ali, depois a gente se acerta, depois a gente faz um aditivo para poder incluir isso no escopo contratual. O que a jurisprudência, o que o judiciário já tem decidido a esse respeito? O Superior Tribunal de Justiça, que é a corte máxima do nosso país, responsável por interpretar a legislação infraconstitucional, ou seja, tudo aquilo que não é norma da Constituição Federal e que, portanto, é a corte última que decide questões envolvendo licitações e contratos, tem decisões, mais de uma decisão, no sentido de que serviços que tenham sido feitos pelo particular, pelo construtora, para a administração pública, ainda que em decorrência de uma pactuação verbal, ainda que não tenha sido objeto de aditivo, se houver a prova efetiva de que aquele serviço foi feito e a construtora não foi paga, não recebeu o pagamento respectivo por ele, a construtora tem o direito de receber, mesmo assim. Por quê? Porque no caso incide ou prevalece sobre a situação concreta o princípio da proibição do enriquecimento ilícito. A administração pública não pode se beneficiar de um serviço que recebeu, um serviço que não era não estava previsto originalmente no contrato, um contrato a preços unitários, tá? E não pagar por aquilo, tá? Existe jurisprudência do STJ nesse sentido, ok? E aí, também uma observação importante, infelizmente é algo que está deixando de acontecer na administração pública, sobretudo em contratos públicos, mas que vez ou outra eu ainda escuto situações ou gente querendo solucionar problemas dessa forma, que é a história da química contratual, tá? O que é uma química contratual? É você... Muitas vezes o construtor e a empreiteira, o construtor e o contratante fizeram um determinado serviço, mas não existe previsão contratual para o recebimento daquele serviço, sabem que será necessário muito tempo até que o aditivo seja aprovado, e aí só que no contrato existe um saldo a medir de um outro serviço que praticamente não foi feito. Por exemplo, escavação em material de terceira categoria. E na obra não teve escavação em terceira categoria, só houve de primeira categoria, portanto tem uma verba lá no contrato de 20 milhões, uma verba de 500 mil, que era só para escavação de primeira categoria, que não foi usada. E surgiu um serviço novo, não estava no contrato, que custou 300 mil. Para não se ter que esperar meses ou até mesmo mais de um ano
para poder receber o pagamento, incluindo o serviço novo, por exemplo, uma instalação, por exemplo, algum tipo de instalação para prevenção de incêndio, algo do tipo, que não estava originalmente no contrato, muita gente no passado resolvia pagando esses 300 mil do serviço novo, como se a construtora tivesse executado o serviço de escavação de primeira categoria. Diz, olha, não é 300 mil que você tem para receber aqui por esse serviço novo, então eu vou medir para você aqui nessa outra rubrica, nessa outra linha da planilha. E aí a gente paga e o assunto está resolvido. Tá? E assim resolvia-se, assim resolveram, muita gente resolveu os seus problemas ao longo do tempo. Só que isso, isso não apenas irregular, isso é crime, tá? Então, assim, quem faz isso ou quem ainda se presta a resolver pagamentos em obras públicas, através de químicas contratuais, pagando uma coisa por meio de outra coisa, fique ciente de que você está fazendo algo que pode, inclusive, resultar na abertura de um processo criminal contra você, de improbidade. A Elaine, inclusive, nos lembra aqui, contra você que está praticando o ato. Vai atingir a sua pessoa física na esfera criminal e civil, né? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? E a questão dos serviços novos, né? Como é que eu incluo, qual é a maneira correta de incluir um serviço novo num contrato através de um aditivo, tá? Contratos privados, se é um contrato a preço unitário, não tem burocracia ou complicação nenhuma. Negociam as partes e inclui e faz a minuta e toca para frente. Se é um contrato a preço global, a coisa já é diferente, mas isso a gente discutir as nuances e as tomadas e aceitações de risco em cada tipo de contrato é algo muito importante, mas a gente vai falar um outro dia. Contrato a preço unitário, contrato a preço global, contratação integrada, quando a empreiteira é responsável pelo projeto, quando não é. Tudo isso envolve a assunção de responsabilidades diferentes e específicas e, portanto, maneiras diferentes também de solucionar situações assim. Mas, geralmente, contratos privados, se for unitário, é tranquilo. Se for preço global, é necessário que seja emitida uma ordem de variação, que normalmente está negociada entre as partes e tem um regramento no próprio contrato. Tá? E deve-se seguir o rito, é importante que se siga o rito que está no contrato para que se formalize a inclusão do escopo novo. Nos contratos públicos, se é necessário incluir um serviço novo, que não estava previsto, portanto, originalmente na planilha contratual, o que deve ser feito em linhas gerais? Tá? Se é um serviço, primeiro, deve ser apresentada a composição analítica dos serviços novos. Tá? Se você vai fazer, por exemplo, alvenaria, uma alvenaria envolve fornecimento de tijolo, fornecimento de cimento, hora homem, enfim, uma série de ferramentas, uma série de insumos e equipamentos e pessoas que ao final resultam num preço de venda que é objeto do aditivo, da inclusão daquele escopo novo. No caso aqui a gente está exemplificando com a alvenaria. Mas se no contrato eu já tenho algum item daquele serviço novo que está sendo remunerado em algum outro item, por exemplo, a hora homem, de um servente, de um pedreiro, eu não posso usar um parâmetro diferente daquele que eu uso no outro serviço. Tá? Eu tenho que usar os mesmos, exatamente os mesmos. E uma vez, e se não houver um parâmetro nas tabelas oficiais de referência, Cicro, Sinap, tabelas das secretarias de infraestrutura, que normalmente mantém tabelas de referência de preço, então se deve buscar no mercado, idealmente, 3 propostas de 3 fornecedores diferentes para aquele serviço novo, para que se tenha o parâmetro do serviço que será incluído, tá? Em que deve ser respeitados na composição daqueles preços os itens que já existem no contrato, os preços que já existem no contrato,
E também devem ser aplicados os mesmos descontos, ou melhor, o mesmo desconto que foi dado pelo construtor quando da licitação. Então, linhas gerais, regras gerais, esse é o passo a passo que se deve seguir durante a inclusão de itens novos nos contratos públicos. Tá? Bem, pessoal, a gente está já caminhando para quase 55 minutos de live. Eu agradeço enormemente a todos vocês aí que nos acompanharam o conteúdo, nos mandaram perguntas, fizeram comentários. Da próxima vez eu vou tentar estar mais ligado aqui no manuseio dessas ferramentas, mas fica o convite também para que vocês possam mandar sugestões de temas para outras lives, outros vídeos que a gente vai lançar, tá? A gente tem muito conteúdo ainda aqui engatilhado para a gente passar para vocês, mas tendo o feedback ou as sugestões ou pedidos que vocês queiram também de outros assuntos serão sempre muito bem-vindos, tá? Infelizmente o tempo não vai dar mais para a gente se alongar, mas também não vou abusar muito de vocês, já quem está voltando do almoço, alguns têm que voltar a trabalhar, todos nós aí, voltar para as suas rotinas, mas eu espero que de alguma forma o conteúdo tenha sido útil para vocês e para o exercício profissional, para a atuação profissional de todos vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez e aguardo sigam a gente nas redes sociais de sua preferência, tá? No YouTube, Instagram, Facebook, o LinkedIn. Procurem o canal Direito na Engenharia, Daniel Lima, vocês vão achar. E um abraço, boa semana, saúde a todos e um grande abraço. Obrigado.